que neste momento o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, apresenta a nova versão da PEC da Segurança Pública. Ao vivo, vamos acompanhar. De autonomia dos governadores no que diz respeito ao comando das polícias civis, das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. Nós entendemos que sanamos isto. Primeiramente, o que é que nós alteramos? Quando estabelecemos aqui que a União poderá fixar a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, que compreende também o sistema penitenciário, a União ouvirá o Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, que será integrada por representantes dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. E por sugestão muito oportuna da governadora Fátima Bezerra, nós incluímos nesse conselho também representantes da sociedade. Portanto, a União não tirará do bolso da algibeira as suas ideias acerca da política de segurança nacional, ou de segurança pública e de defesa social. Mas nós vamos ouvir os entes federados e também a sociedade antes de estabelecermos essas diretrizes. E para tranquilizarmos os governadores, nós vamos colocar expressamente na Constituição, temos um parágrafo único que vem logo depois das competências que estamos, então, outorgando, ou pensamos que podemos outorgar depois da aprovação do Congresso Nacional à União, nesta matéria, estamos consignando com todas as letras o seguinte, que as competências atribuídas à União, nos incisos, enfim, que são mencionados aqui no texto, não excluem as competências comum e concorrente dos demais entes federados. Então, em termos de segurança pública, defesa social e sistema penitenciário, os estados, o Distrito Federal e também os municípios, daquilo que lhes competem, continuarão a exercer as competências comuns e concorrentes. Mas mais importante do que isso, para garantir realmente que a União não tem nenhum interesse em ingerir na gestão das polícias locais, nós estamos escrevendo aqui com todas as letras que esta competência ou essas competências atribuídas à União não restringirão a subordinação das polícias militares, civis e penais e a dos corpos de bombeiros militares aos governadores dos estados e do Distrito Federal. Assim, nós entendemos, estamos afastando quaisquer dúvidas com relação a isso. A autonomia dos estados e do Distrito Federal, nesse aspecto, está completamente preservado, se for aprovado pelo Congresso Nacional, por uma determinação dos constituintes derivados. Portanto, nós temos um filtro, primeiro, desse conselho, que é integrado por representantes dos entes federados, nos 3 níveis político-administrativos da federação, e também de representantes da sociedade, e também estamos dizendo que, de forma nenhuma, haverá qualquer ingerência da União na política de segurança pública dos estados. Nós também entendemos que seria conveniente nós explicitarmos melhor as atribuições modificadas da Polícia Rodoviária Federal. No primeiro momento, nós, em termos de terminologia, de nomenclatura, a chamamos de Polícia Ostensiva Federal. Mas desde o primeiro texto, desde a primeira minuta, nós entendemos que seria importante ampliar as atribuições da Polícia Federal para os vários modais viários, porque a vocação da Polícia Rodoviária Federal é uma vocação viária. E nós temos alguns modais que estão hoje sem nenhum patrulhamento, sem nenhum policiamento, e que são exatamente os modais hidroviários e ferroviários. Então, a atribuição ordinária da Polícia Rodoviária Federal, que nós vamos chamar de Polícia Viária Federal, será o patrulhamento ostensivo das rodovias, ferrovias e hidrovias federais. Portanto,
hoje, nesse Brasil que está se desenvolvendo aceleradamente do ponto de vista econômico, grande parte das mercadorias circulam não só nas rodovias federais, mas circulam também nas ferrovias e nas hidrovias. E onde passam mercadorias, passam também, evidentemente, todo tipo de objetos ilícitos, desde armas até drogas e por aí, por aí vai. De maneira que, ordinariamente, essa polícia que nós estamos provisoriamente chamando de Polícia Viária Federal, ela terá esse papel de ser uma polícia ostensiva para patrulhar as rodovias federais, hidrovias e ferrovias da União. Muito bem. Mas, em caráter extraordinário, nós estamos colocando na Constituição aquilo que ela já vem fazendo. Ela poderá, por autorização do ministro ao qual ela está subordinada, hoje ao ministro da Justiça e da Segurança Pública, pode ser que amanhã ela esteja subordinada a outro ministério, ela poderá fazer a proteção de bens, serviços e instalações federais. Ela poderá também, mediante autorização do ministro, prestar auxílio emergencial e temporário às forças de segurança pública estaduais ou distritais, quando requerido por seus governadores. E a terceira atribuição extraordinária dessa polícia, que nós estamos provisoriamente chamando de Polícia Viária Federal, ela poderá atuar em cooperação com os demais integrantes do Sistema Único de Segurança Pública nas calamidades públicas e nos desastres naturais. O que ela já vem fazendo. O que ela fez protegendo a cidadania nas inundações que ocorreram recentemente no Rio Grande do Sul e nesses incêndios que ocorreram no Pantanal e em outras regiões do país. Nós também estamos deixando de forma muito claro que nós teremos 2 fundos para financiar as atividades de segurança pública e o próprio sistema penitenciário, que, aliás, já existem hoje e que foram instituídos mediante lei ordinária, que é o Fundo Nacional de Segurança Pública e o Fundo Penitenciário Nacional. E nós estamos deixando claro que estes recursos serão distribuídos entre todos os integrantes da federação e não poderão ser contingenciados. É importante nós entendermos que houvesse uma fonte perene de recursos para irrigar a segurança pública em todos os níveis político-administrativos da federação. Em último lugar, houvemos por bem colocar nesse nosso projeto de emenda constitucional a previsão que já existe na lei do SUSP de 2018, da criação de corregedorias e de ouvidorias autônomas. Isso aqui é muito importante. As corregedorias e as ouvidorias precisam ser autônomas, para que as polícias realmente trilhem o caminho da Constituição e das leis. Então, estamos aqui, num determinado parágrafo, estabelecendo que as corregedorias dos órgãos de segurança pública e defesa social serão dotados de autonomia no exercício de suas competências, cabendo-lhes a atribuição funcional, responsabilidade funcional, a apuração da responsabilidade funcional dos profissionais. Acompanhamos aqui os anúncios feitos pelo ministro Ricardo Lewandowski acerca da nova versão da PEC da Segurança Pública. Quero muito a opinião dos nossos analistas. Muitos temas, Raquel Galinatti. Será que a gente consegue avaliar algumas dessas propostas? Criação de uma Polícia Viária Federal, que seria a polícia ostensiva da Polícia Federal, exatamente o que é hoje a PRF, vai se tornar um pouco mais ostensiva, fazendo um trabalho que é hoje praticado geralmente pela Polícia Militar. Como é que você vê alguns desses pontos, este, por exemplo? Com muita preocupação. Quando hipertrofia uma instituição com focos diversos, você tira a especialidade daquela instituição no que mais interessa. A Polícia Federal, ela sempre teve a tradição, o know-how de investigar crimes de combate à corrupção, crimes de colarinho branco, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, desvios de evasão de divisas, crimes que ocorrem dentro de instituições governamentais.
Agora, colocando outras atribuições que antes eram concorrentes das polícias do Estado, como exclusividade da Polícia Federal, milícias particulares, crimes ambientais. Você sobrecarrega essa instituição, você deixa essa instituição a ponto de não conseguir exercer todas as demandas. E o foco, a escolha do que é prioridade é sempre política. A escolha do dirigente máximo de uma instituição, como uma polícia judiciária, é política. Aquele que detém maior proximidade política com o chefe do executivo. Não estamos comentando no tocante à competência ou não daquele que é escolhido. Pode ter competência e excelência no seu trabalho, mas o que prepondera não é isso. Prepondera a sua proximidade política. Sendo assim, é claro que as escolhas políticas de uma instituição de Estado, no que é prioridade ou não, caberá a política, ao chefe do executivo. Outra preocupação é falar que criará órgãos externos de fiscalização e de apurações correcionais, de corregedoria administrativa para as polícias. Já existe constitucionalmente um órgão externo responsável com a atribuição precípua de investigação de forma externa, que é o Ministério Público, tanto no âmbito estadual como no âmbito federal. Ele tem essa atribuição, esse poder-dever de fiscalizar as polícias externamente. Então, é algo que causa preocupação a redundância, o bis in idem da lei de 2018, do Sistema Único de Segurança Pública, que não é necessário para sua viabilidade a implementação de uma PEC. O que me causa estranheza também são leis federais, no tocante, por exemplo, às polícias judiciárias. Recentemente, ano retrasado, em 2023, foi sancionada a Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis. A vigência deveria ser imediata. Até agora, existe uma diversidade na aplicação de uma lei federal. Se o governo federal não consegue fazer com que uma lei federal seja auto-aplicável, a PEC servirá para quê? Eu tenho uma dúvida, Guilherme Mendes. O ministro anuncia ali, em um dos pontos da nova versão da PEC, a criação de ouvidorias e de corregedorias autônomas em relação às polícias. A minha pergunta é, será que esta corregedoria e esta ouvidoria autônoma também valerá para a Polícia Federal e também agora para a nova Polícia Viária Federal, PVF, Guilherme Mendes? Porque daí a gente teria um órgão externo controlando a polícia, que é do Ministério da Justiça e do presidente Lula, do Ricardo Lewandowski. Guilherme Mendes. Espero que tenha. De fato, a atividade de correição e, no caso das ouvidorias, para se receber denúncias, para se receber informações para apuração, deveria sim ser protegida por autonomia e independência. Eu aqui, inclusive, advogo que tanto o corregedor quanto o ouvidor, sejam das polícias, os corregedores, as corregedorias internas, quanto as externas, tenham mandato, para que assim eles possam exercer a sua atividade com independência, não estarem sujeitos à nomeação política de, normalmente, é o chefe do executivo, seja o governador ou seja, então, o ministro, e que a qualquer momento pode, com uma simples canetada, tirá-lo. Se você tem um mandato previsto em lei, a pessoa tem autonomia e segurança para fazer as investigações necessárias, para propor as punições necessárias. Enquanto não houver esse tipo de independência, certamente as corregedorias não vão trabalhar de uma forma isenta, autônoma e independente. Ministro, não vejo nenhum problema em se intensificar e fortalecer os mecanismos de controle, mas para isso é necessário se dar a segurança adequada para aqueles agentes que vão sentar e ocupar aqueles postos. Aqui em São Paulo, por exemplo, a ouvidoria já tem o seu mandato de alguma maneira, né? A gente não tem a liberdade do governador ir lá e trocar o ouvidor porque ele deu uma manifestação. Outra, geralmente o ouvidor é crítico à polícia. Aqui nós temos 27 segundos para cada um, Sérgio Zagarino e Rodolfo Maris. Bom, eu vou tentar fazer um compilado e algo que seja positivo. Essa ideia da substituição do nome da Polícia Rodoviária Federal para a Polícia Viária faz sentido. Na explicação do ministro, para mim, agora fez sentido, porque também atende a questão hidroviária, a questão das ferrovias. Então, tem
ok, faz sentido porque precisamos desse policiamento ostensivo. Agora, o resto, a Raquel ela explicou de forma brilhante. É chover no molhado, é algo completamente desnecessário, não tem porquê essa PEC, senão mais uma narrativa política para isso. Está aí agora falando sobre segurança, que não compete a eles, mas sim, pela Constituição Federal, aos estados.